Se tem algo que me ajudou 100% a realizar todas as minhas metas e objetivos desse ano, foi ter um planejamento que me mantesse focada naquilo que eu realmente queria. Eu sabia que eu precisava sair da zona de conforto, eu sabia que eu precisava criar novos hábitos, mas o que eu não sabia era o planejamento que eu precisava ter para realmente alcançar aquilo. Muitas das vezes eu só pegava e começava a fazer 1 milhão de coisas no meu dia, acabava que tinha dia que eu fazia, tinha dia que eu não fazia. E depois que eu comecei a pegar todas as tarefas que eu precisava fazer e dividir durante pequenos espaços de tempos que eu fazia durante a minha semana, tudo começou a ficar mais fácil de ser feito, porque a partir daí eu comecei a ter uma visão mais regrada do que precisava ser feito e não aquela visão ampla de 1 milhão de tarefas que estavam me deixando maluca e estava me tendo aquela confusão mental e aquela overdose de conteúdos. Quanto mais vídeos eu assistia, mais informação entrava na minha cabeça. Eu via conteúdo sobre isso, conteúdo sobre aquilo, conteúdo sobre, sei lá, 1 milhão de coisas, e eu não conseguia entrar realmente naquele processo de ser uma pessoa organizada, trazer aqueles aspectos de ter uma rotina produtiva pra minha própria vida. E eu não sabia por que isso estava acontecendo, mas era porque eu tava tentando seguir o cronograma e o planejamento de outras pessoas. E é por isso que eu resolvi entrar em modo caverna, porque durante o modo caverna eu me especializei em aprender um pouco sobre o meu próprio planejamento, o que iria funcionar pra mim, e durante todo esse tempo eu fui testando diversos planejamentos e fui vendo o que realmente funcionava e o que não funcionava. Uma das primeiras coisas é que eu comecei a usar o planejamento digital e eu vi que eu comecei a ser uma pessoa muito mais produtiva depois que eu criei um template dentro do Notion, depois que eu aprendi a usar o Notion, claro, criar um template pro modo caverna. Antes, alguns anos atrás, eu comecei a aprender sobre checklist. Então, existem vários tipos de planejamento, vocês conseguem ter uma visão mais ampla durante um controle de hábitos, um cronograma regrado ou uma lista de tarefas. Também tem aqueles planners de mesa, aqueles calendários, então existem diversos tipos de planejamento e nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês quais eu uso e que funcionam pra mim e que vocês podem tentar utilizar aí na rotina de vocês. Em primeiro lugar tem o Notion, então no Notion, depois que eu aprendi a utilizar, antes de eu utilizar o Notion ali com um template totalmente criado por mim, eu utilizava apenas a função de to-do list. Basicamente, to-do list é aquela caixinha que você escreve na frente da caixinha e assim que você conclui aquela tarefa, você clica ali na caixinha. E isso é uma forma que eu utilizo até hoje, porque eu escrevo uma lista de tarefas que eu preciso estar fazendo e dentro ali do calendário que fica no Notion. Então, por exemplo, eu vou ter dia 1, ali dentro do dia 1 vai ter os hábitos que eu preciso fazer no meu dia, que eu acabei colocando ali, e embaixo eu coloco as principais tarefas. Essa é uma forma de eu utilizar e eu faço também em papel. Então, normalmente quando eu estou num dia ali que eu estou mais criativa e eu quero utilizar o papel, eu pego no meu caderno, escrevo o dia e faço essa caixinha. Então eu divido ali em as minhas tarefas em listas e eu faço ali realmente uma visão maior do que eu preciso ser feito em forma de lista. Essa é uma forma super boa de vocês fazerem, só que vocês têm que se contentar que se vocês forem planejar qualquer coisa em formato de lista, vocês vão acabar enchendo a lista de 1 milhão de coisas para vocês estarem fazendo, e se você não cumprir, no final do dia você vai se sentir mal, porque eu já fui essa pessoa que fazia isso, colocava 1 milhão de coisas na lista para ser feito e acabava que eu não conseguia fazer. Então qual que é a minha regra para isso? Como eu disse pra vocês nos últimos vídeos, eu tô trabalhando muito na minha parte com 3 pilares principais: mente, corpo e intelecto. Então, durante o meu planejamento, eu pego esse checklist e eu escrevo isso. Então, eu pego lá e vou colocar pro meu dia: mente, corpo e intelecto. E durante isso, eu coloco 3 principais coisas pra fazer pra cada um deles. No máximo 3 coisas. Ou se eu quiser colocar uma pra cada um, eu coloco uma pra cada um e fechou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Dividir essa tabela em 3. Então, corpo, mente e intelecto. Corpo. Vai ser musculação e cardio hoje na academia. Ok, primeira tarefa pra hora de corpo. Agora pra mente, vai ser fazer o milagre da manhã e ler um pouco do livro, ou ler um pouco da Bíblia. Vai ser isso na minha parte de mente. Ou meditar, daí eu coloco nessa parte de mente. E pra intelecto vai ser, por exemplo, criar esse vídeo que eu tô gravando agora, gravar esse vídeo e editar o vídeo e trabalhar a minha nova habilidade estudando num curso. Coloquei ali no máximo 3 hábitos pra cada um. E é assim que eu faço
todos os dias. Então daí, por exemplo, se eu quiser fazer algo diferente amanhã, eu faço a tarefa principal hoje, daí amanhã eu coloco algo diferente pra mim estar fazendo como forma de hábito. Então, normalmente eu sempre vou dividir a minha tabela assim. E também uma coisa que eu gosto muito de utilizar é o controle de hábitos. Basicamente, o controle de hábitos eu utilizo muito pelo meu computador, pelo Notion, mas eu também tenho o que eu criei em modo caverna, que basicamente é essa folhinha aqui. Vou pegar pra vocês estarem dando uma olhada. Eu coloquei ela aqui na minha parede. Aqui. Então, esse aqui é um controle de hábitos, eu gosto bastante de usar isso daqui, porque aqui eu consigo colocar os hábitos principais que eu gosto de fazer durante a semana, ou eu coloco algum desafio, algum hábito em forma de desafio pra mim estar fazendo. E aqui a gente vai ter domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então a gente vai ter os dias da semana e se a gente cumpre esse hábito, a gente vai e pinta aqui. Então eu gosto de fazer isso porque eu gosto muito de trazer habilidades de criatividade pra minha vida. E se você quer se tornar uma pessoa mais organizada, ao mesmo tempo você quer ser uma pessoa mais criativa, quer ter ali realmente um detox das redes sociais e parar de usar um pouco o celular, o computador, ter um momento para se planejar. Eu gosto bastante de estar utilizando o papel, a folha física, porque durante o tempo que eu vou me planejar, me organizar, eu coloco a minha mente para pensar. Eu gosto de ficar no momento entre eu e eu ali, fazendo meu autoconhecimento, vendo o que eu quero para a próxima semana, e eu gosto muito de fazer isso. Eu postei um vídeo na semana retrasada falando sobre eu planejando para entrar no modo caverna novamente, da saga de vídeos de modo caverna que eu tô fazendo aqui novamente para esse canal, que eu vou entrar pela segunda vez. E se tem uma coisa que me ajudou muito nesse processo, foi tirar um dia, uma vez por semana, pra fazer o meu planejamento. Seja fazer o meu planejamento de mesa, seja fazer pelo computador, seja fazer pelo papel. Eu sempre gosto de usar 3 tipos de planejamento. Então eu uso tanto o digital, eu uso esse físico em folha, e às vezes eu gosto de usar no meu diário também, que é o meu journal. Então eu gosto de escrever os dias das semanas e vou fazendo a tabela. Mas o método de planejamento que eu estou sempre utilizando é o famoso e mais básico checklist. Esse é um dos melhores hábitos, só que eu sempre faço regradamente, com as 3 tarefas e os 3 hábitos principais, focado nos 3 pilares essenciais da minha vida. Se eu quisesse colocar um quarto pilar, por exemplo, um pra hobby, ou se eu quisesse colocar alguma tarefa a mais, eu poderia colocar. Eu gosto de focar no máximo em 3 hábitos pra mim não encher a minha lista de coisas. Então às vezes eu gosto de focar em um por cada vez durante o meu dia, deixar a minha manhã pra fazer tal coisa, à tarde eu faço outra, à noite eu faço outra. Então essa é uma forma de você se colocar ali em ação. Então antes de eu começar esses planejamentos, no caso, eu sempre fazia a ação em essencial. Às vezes o que tá te impedindo de realmente planejar algo e fazer é a ação. Então muitas vezes a sua ação vai vir dos seus pensamentos. Se você tiver com uma mente muito ali pessimista, negativa, falando que você não vai conseguir, esses seus pensamentos vão desencadear ações que vão te deixar ali na sua zona de conforto que você normalmente tá, que é não sendo uma pessoa ali organizada, que não se planeja. Então, a primeira coisa é que eu falo pra vocês, o autoconhecimento é essencial. Então, durante esse tempo que você vai estar se planejando, pega uma vez por semana. Eu sempre gosto de fazer normalmente no domingo isso, porque daí eu planejo a minha semana no domingo. Eu gosto de tirar ali 1 a 2 horinhas pra planejar o meu dia no domingo. Então eu pego, sento, faço meu autoconhecimento e vejo quais são as minhas crenças que estão me limitando a alcançar aquele objetivo, o que tá me impedindo, qual é o meu maior medo, e tudo isso eu tento reverter. Então se eu vi qual é o meu medo, qual é ali a minha crença limitante, eu vou fazer algo pra reverter. Seja uma afirmação que eu vou estar repetindo durante a semana pra me eliminar aquela crença, seja algo que eu vou estar ali pegando como consciência que eu preciso mudar aquilo na minha vida. E eu vou pegar esse autoconhecimento e vou colocar tarefas que não sejam tarefas mirabolantes, que eu sei que eu não vou cumprir, para tarefas que eu sei que eu vou fazer com base na mentalidade que eu tô naquele momento. Então, eu sou uma pessoa que me desafio muito e eu gostaria muito de dar isso pra vocês. Seja uma pessoa que se desafie a sair da zona de conforto constantemente. A partir do momento que eu comecei a me desafiar a criar novos hábitos, seja de mês em mês, de semana a semana, eu comecei a me tornar uma pessoa muito mais ali à frente dos meus objetivos. Então eu comecei a me alinhar a ações que fossem me trazer aquele objetivo. Vocês não precisam do plano perfeito, do caderno perfeito, do planejamento perfeito. Vocês precisam da ação e do pensamento que vocês vão mudar na sua mente para te fazer ter essa ação. Então você vai pegar e você vai mudar os seus pensamentos, a sua mentalidade,
pra te colocar na ação que você vai fazer. Então começa a fazer. Se você tem uma mentalidade, eu vou fazer academia, eu vou treinar, por que você não começa indo aos poucos? Eu vou na academia hoje, eu vou fazer meia hora. Amanhã, se eu não tiver afim, tudo bem, eu não vou, mas daí eu vou na quarta-feira e eu vou fazer mais meia hora. Faz dia sim, dia não, faz de 5 a 10 minutos. Vocês precisam, antes de querer fazer 2, 3 horas, vocês precisam fazer o mínimo, mas fazer a ação em específico. Eu era uma pessoa que falava, eu vou acordar às 5 horas da manhã, fazer isso, fazer aquilo, mas eu era uma pessoa que acordava às 10, não tomava nem café da manhã, não fazia nenhum skincare, não tinha um ritual matinal, já acordava e já ia pro TikTok, já ia pro Instagram ver a vida dos outros e me comparar e falar que a minha vida não era aquela vida perfeita e aquela vida que eu tava vendo nas redes sociais por causa de influências das redes sociais, e acabava levando isso pro resto do meu dia, falando, pra que eu vou tentar outra coisa, tem gente muito mais privilegiada do que eu. Eu era uma pessoa com uma mentalidade assim. E não, eu comecei a reverter isso. Eu falava, não, eu tenho muito potencial, eu só preciso ter o conhecimento, eu preciso estudar um pouco mais, eu preciso criar uma rotina da manhã que me faça alinhar com a minha mente. Comecei a ver conteúdo, comecei a ler mais livros e comecei a aplicar aos poucos. Então eu não comecei acordando às 5 da manhã de uma vez só. Eu comecei acordando às 9, depois eu comecei acordando às 8, depois às 7, depois às 6, até eu dar um pulo e um salto pra acordar às 4h30, às vezes 5h30. E às vezes eu tenho caídas onde eu acordo 9 horas da manhã, 10 horas da manhã por causa de algo que aconteceu, porque nada é perfeito, tudo pode mudar. Então o último livro que eu estou lendo agora é o Mude ou Morra, que basicamente ele fala sobre a homeostase, que é uma forma de mudança que a gente tem na nossa vida, e as nossas coisas sempre vão estar mudando constantemente, a gente querendo ou não. Às vezes pode acontecer algo positivo e às vezes pode acontecer algo negativo, e você tem que se adequar à mudança. E se você tá se vendo numa rotina onde você não se gosta, onde você não gosta de você, onde você não tem autoconfiança, você pode com certeza mudar isso, mas comece aos poucos com ações. E por isso o planejamento vai ser essencial. E eu não quero que vocês façam 1 milhão de listas, 1 milhão de planejamento, comece a se comparar com um monte de gente que tem planners e cadernos e isso e aquilo. Não. Você vai pegar um caderno seu, você vai dividir em 3 fileiras, você vai colocar sua mente, o seu corpo, o seu intelecto. Define uma meta para cada um deles. Então você vai pegar um corpo, quero ser uma pessoa mais saudável, quero começar a caminhar na rua. Mente, eu quero ter uma rotina da manhã, quero começar a meditar. E intelecto, quero começar um curso novo e ter uma habilidade nova que me traga dinheiro para, por exemplo, poder sair do meu trabalho, que eu trabalho como CLT. Tá aí, vai decidir uma meta específica para cada uma dessas suas áreas da sua vida, e você vai colocar no máximo 3 hábitos que te alinhem com essa meta que você colocou ali. Então, por exemplo, mente. Você falou que queria uma manhã com meditação, uma manhã mais leve, com mais paz. Você vai colocar ali como hábito o quê? Fazer, por exemplo, afirmação positiva, acordar um pouco mais cedo do habitual, começar a fazer, por exemplo, um momento de autocuidado com skincare. São hábitos e micro hábitos que você pode colocar em cada um desses pilares que vão mudar a sua vida. E eu tenho certeza que você fizer isso e focar em fazer apenas esses 3 pilares e esses 3 hábitos para cada um desses pilares, focando numa meta específica, eu tenho certeza que você vai conseguir se alinhar àquele objetivo que você tanto quer realizar na sua vida. Porque eu fiz isso e eu tenho uma noção que eu fiz isso inconscientemente, porque eu tenho o mapa dos sonhos aqui na minha frente e tem muitas fotos e imagem deles que eu venho querendo pra minha vida há anos e anos. E nesse último ano eu comecei a conquistar algumas coisas inconscientemente em momentos que eu comecei a ficar menos estressada e comecei a praticar mais o processo de fazer e ser feliz com o processo. Então eu fazendo as coisas diariamente, eu cuidando de mim, cuidando da minha manhã, fazendo as coisas serem mais fluidas, e eu comecei a ver que eu comecei a conquistar muitas coisas. E muitas coisas daquele mapa eu tenho certeza que eu ainda vou conquistar, além de 1 milhão delas que eu comecei a conquistar na minha vida. E eu comecei a escrever, então é uma habilidade nova minha que eu tô colocando na minha vida. Eu comecei muito a escrever e eu escrevi um e-book pra vocês sobre o passo a passo pra vocês iniciarem no modo caverna, é gratuito, deixei aqui. E eu tava pensando em criar um blog. Eu sei que o blog é de 10 anos atrás, de 2014, mas eu comecei a escrever e eu comecei a postar pra vocês numa página do blog mesmo que eu escrevi. Então eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês lerem também um pouco sobre o modo caverna. E além disso, tem o meu planner, que ele é muito em conta, ele é R$20, e dentro dele eu tenho já o planejamento onde vocês podem imprimir tanto esse daqui, opa, caiu ali, então, tem tanto esse planejamento
planejamento aqui com o Habit Tracker e para vocês imprimirem, tanto os planejamentos que já tem os pilares específicos com corpo, mente e ali os dias para vocês irem pintando e escrevendo ali o que vocês vão estar fazendo. E também tem o meu Planner no Notion e lá tem muito mais outros vídeos com eu explicando para vocês sobre coisas, tem planejamento, tem também um e-book completo com mais de 200 páginas que eu explico sobre mentalidade e como eu comecei a manifestar as coisas na minha vida com base em vários livros que eu venho lendo, tanto de neurociência, metafísica e outros livros que falam sobre lei da atração, leis universais, leis da suposição, que são mais de 100, 200 livros aí que eu venho lendo há mais de 5 anos e que eu aprendi muita coisa que mudou a minha vida e que eu realmente peguei uma versão mais concisa, coloquei naquele e-book e coloquei pra vocês lá. Então eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição pra vocês. E basicamente, se tem uma coisa que eu preciso falar pra vocês nesse vídeo, é que não é pra vocês pegarem e se compararem com pessoas que têm 1 milhão de planejamento e fazem 1 milhão de coisas. Você tem que pegar esse planejamento e fazer pra sua rotina, porque você faz. Se você trabalha o dia inteiro, trabalha 8 horas por dia, você vai tirar, por exemplo, 1 horinha pra fazer algo ali pra sua mente, pro seu corpo. Ou se você não consegue, tira 5 minutos, 10 minutinhos, vai fazer um alongamento, vai reeducar o seu estômago, vai comer algo mais saudável. Então, tudo é mudável. Se você conseguir mudar uma coisa por dia na sua vida de forma pequenininha e constante, quanto mais você fizer isso, em longo prazo, você vai ver que você construiu ali uma pirâmide de hábitos novos. Foi assim que eu comecei. Então eu comecei aos pouquinhos, colocando um micro hábito aqui novo, um micro hábito novo ali. Semana sim eu fazia, semana não eu não fazia. E assim cada vez mais você vai crescendo e você vai aumentando a sua confiança em fazer aquilo e cada vez mais vai ficar mais fácil de você fazer. O plano de ação é só um plano para você agir. O que vai realmente fazer você ter os resultados é a ação em específico. E é por isso que vocês precisam agir. Por isso que eu preciso dar esse recado pra vocês. Não desistam de qualquer sonho que vocês tenham. Corram atrás, por mais que demore anos. Eu tô aqui como minha experiência criando esse canal depois de mais de 10 anos com o sonho de ter um canal no YouTube. 10 anos depois eu resolvi realmente fazer, depois que eu comecei a criar hábitos, mudar minha vida, minha rotina. Mas se tem uma coisa que nunca eu vou desistir, é de correr atrás das ações que vão me fazer chegar onde eu quero chegar. E é por isso que o planejamento pode ser essencial pra vocês, se vocês têm uma manhã, uma rotina, um ritual que te alinhe àquele objetivo que você quer. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm muitas dúvidas de como se planejar, como se organizar, assistam os meus outros vídeos onde eu dou dicas de ideia de mindset pra você expandir a sua mente. E aqui embaixo, é claro, eu vou deixar pra vocês o conteúdo gratuito que tem basicamente o passo a passo pra vocês de tudo que eu falei aqui e um pouco mais. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!